E se tudo o que você aprendeu sobre a criação do homem e a queda no Éden não fosse exatamente como está escrito na Bíblia? As Sagradas Escrituras contam que Adão e Eva foram tentados pela serpente, comeram do fruto proibido e assim condenaram a humanidade. Essa é a versão tradicional, repetida há milênios. Mas e se houvesse outra explicação, muito mais detalhada, complexa e surpreendente? No misterioso livro de Urântia, encontramos um relato diferente, cheio de descrições minuciosas sobre o que realmente teria acontecido no início da humanidade. Ali não apenas se fala da queda do homem, mas também do papel de seres cósmicos, de hierarquias espirituais e até de uma guerra universal que envolveu Lúcifer, Satanás e o destino do nosso planeta. O livro de Urântia é considerado por muitos como um dos textos mais enigmáticos já escritos. Segundo ele, teria sido transmitido à humanidade por entidades supra-humanas, não apenas para o presente, mas para guiar o nosso desenvolvimento espiritual ao longo de 1000 anos. Entre seus maiores segredos está a verdadeira história de Adão e Eva, que vai muito além da versão resumida que a tradição religiosa preservou. De acordo com o livro, Deus, o Pai Universal, criou uma infinidade de mundos por toda a imensidão do cosmos. Em muitos desses mundos existem civilizações avançadas, não apenas em tecnologia, mas também em moralidade, espiritualidade e habilidades psíquicas. A vida, segundo esse relato, não surgiu por acaso, mas foi cuidadosamente planejada e implantada por seres conhecidos como portadores da vida, engenheiros cósmicos responsáveis por lançar o plasma vital em planetas preparados para isso. Mas Urântia, o nosso planeta, foi um caso especial. Diferente de outros mundos, aqui a vida não foi importada, e sim desenvolvida de forma única e experimental. Isso fez da Terra um lugar singular no universo, um laboratório vivo. Ao longo de bilhões de anos, espécies foram surgindo, evoluindo e desaparecendo. Os dinossauros, por exemplo, seriam parte de um ciclo anterior, um estágio preparatório para que, mais tarde, outras formas de vida pudessem florescer e culminar na raça humana. A origem do homem, de acordo com o livro de Urântia, foi gradual. A partir de linhagens de primatas, formas humanoides começaram a se desenvolver, até que, cerca de 6.000 anos atrás, surgiram os primeiros seres humanos verdadeiros, Andon e Fonta. Esses dois representaram o início da humanidade como a conhecemos, já com consciência, vontade e o dom de adoração. A partir deles, raças diferentes se espalharam pela Terra, até que, muito tempo depois, surgisse a chamada raça adâmica, associada a Adão e Eva. Mas, para entender como Adão e Eva chegaram até aqui, precisamos falar de outro mistério, a rebelião de Lúcifer. Lúcifer não era o diabo como é popularmente imaginado. Segundo o livro de Urântia, ele era um ser de altíssima hierarquia no sistema de Satânia, um governante brilhante e respeitado. Satanás, por sua vez, era seu assistente, o braço direito. Ambos, porém, desafiaram a ordem divina ao propor uma declaração de liberdade, que nada mais era do que uma rebelião contra o Criador. Caligástia, o príncipe planetário de Urântia, uniu-se a essa revolta. Ele deveria ser o guia da humanidade primitiva, mas preferiu se aliar ao movimento rebelde. Essa traição mergulhou o planeta em confusão espiritual e quebrou o elo de confiança que existia entre os homens e o divino. Foi nesse cenário que Adão e Eva chegaram à Terra. Eles não eram humanos comuns, mas filhos materiais, seres mais elevados, enviados justamente para restaurar a ordem e elevar geneticamente a humanidade. Instalados no Jardim do Éden, que, no relato do livro de Urântia, era um lugar real e cuidadosamente preparado, eles recebiam energia vital da chamada Árvore da Vida, uma planta cósmica capaz de prolongar a existência daqueles que dela se alimentassem.
Mas Caligástia, ainda atuante após a rebelião, via em Adão e Eva uma ameaça. Ele precisava corromper a missão deles. E foi assim que arquitetou um plano para enganar Eva, aproveitando-se de sua compaixão e desejo de acelerar o progresso da humanidade. Persuadida, Eva aceitou unir-se a Cano, um dos humanos de linhagem menos desenvolvida. Esse ato, descrito como uma mistura genética, manchou a pureza da raça violeta, o sangue adâmico. Daí nasceu Caim, fruto direto desse episódio. Ao descobrir a falha da companheira, Adão ficou dilacerado. Mas seu amor por Eva foi maior do que a razão. Em um ato consciente, ele decidiu compartilhar do mesmo destino, cometendo também o erro que os afastaria da missão divina. A partir daí, ambos perderam seu status elevado e se tornaram mortais, sujeitos ao mesmo destino da humanidade comum. O livro de Urântia descreve este episódio não como um simples comer do fruto proibido, mas como uma queda genética, moral e espiritual. Eva teria sido enganada por Caligástia, que por sua vez agia em nome de Lúcifer e Satanás. Adão, por amor, escolheu acompanhá-la na transgressão. Essa foi a verdadeira queda da humanidade, segundo o relato. O Éden entrou em colapso. Guerras e destruições aconteceram. Os descendentes da raça violeta misturaram-se com outras raças humanas, acelerando em parte o desenvolvimento da humanidade, mas também diluindo a missão original de purificação e elevação genética. Adão e Eva viveram ainda muitos anos, tentando reparar suas falhas. Eva morreu aos 518 anos e Adão a seguiu pouco tempo depois, com 530 anos. Ambos foram lembrados não apenas como símbolos de queda, mas também como representantes de uma tentativa divina de elevar o homem, tentativa que foi corrompida pelas forças da rebelião. O livro de Urântia revela, portanto, uma visão cósmica do Éden. Não se trata apenas de um jardim com uma serpente e uma maçã, mas de uma batalha espiritual envolvendo hierarquias de seres, rebeliões contra Deus, manipulações genéticas e um drama universal que ainda ecoa até hoje. Se essa história for verdadeira, o que conhecemos da Bíblia seria apenas um fragmento simplificado, adaptado para a compreensão da humanidade antiga. E aí fica a pergunta: será que a queda do homem foi realmente um simples erro no paraíso ou parte de uma guerra cósmica que continua além da nossa visão? Chegamos ao final de mais uma jornada, e talvez a grande lição de tudo que exploramos hoje seja perceber que a verdade não está escondida em um único livro, em uma única teoria ou em uma única instituição. A verdade é um mosaico, um quebra-cabeça cósmico que se revela peça por peça, à medida que abrimos nossa mente e, principalmente, nosso coração. O livro de Urântia nos fala de uma realidade grandiosa, de universos administrados por seres espirituais, de uma cosmologia que vai muito além do que as religiões tradicionais ousaram ensinar. Ele nos convida a olhar para o céu estrelado e a sentir que fazemos parte de algo infinitamente maior, que nossa vida tem um propósito cósmico e que a centelha divina que habita em nós é a chave para essa descoberta. Já a série Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez, nos leva a caminhar lado a lado com Jesus, não como uma figura distante e mitificada, mas como um ser humano extraordinário, um mestre que viveu entre nós com amor, sabedoria e coragem. Ao detalhar momentos que a Bíblia não registra, Benítez nos coloca diante de um Jesus mais próximo, mais real, mais acessível, e ao mesmo tempo ainda mais grandioso em sua missão. Essas duas obras, cada uma à sua maneira, nos desafiam a romper com as barreiras do dogma e a ir além das respostas fáceis. Elas não querem que você acredite cegamente, querem que você questione, investigue, reflita. Porque é justamente nesse exercício de buscar o sentido da vida, de levantar perguntas e de ousar enfrentar o desconhecido, que começamos a construir a nossa própria jornada de iluminação.
E talvez esse seja o ponto em comum mais poderoso entre o livro de Urântia e a Operação Cavalo de Troia. Ambos nos recordam de que Jesus não veio para fundar religiões, templos ou hierarquias de poder. Ele veio para libertar a mente e o espírito, para ensinar que o reino de Deus não está em pedras ou em rituais, mas dentro de cada um de nós. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você pulsa em busca de mais conhecimento, mais mistério, mais verdade. E é isso que o Portal de Troia deseja oferecer, um espaço para caminhar juntos, explorando os enigmas do passado, as revelações do presente e as possibilidades do futuro. Então, antes de encerrarmos, deixo este convite. Não pare por aqui. Questione, pesquise, reflita. Deixe que a dúvida seja a porta para o despertar e que a curiosidade seja um motor da sua evolução. Porque, no fim, o verdadeiro milagre é perceber que não somos espectadores passivos da história cósmica, somos parte dela. O Portal de Troia continua essa missão: investigar, revelar, compartilhar. E se você deseja seguir com a gente nessa busca pela verdade oculta, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Afinal, cada despertar começa com uma pequena chama, e quanto mais compartilharmos essa luz, mais forte ela se tornará. Lembre-se sempre, a verdade não teme ser investigada. E, como disse o Mestre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este foi mais um capítulo da nossa caminhada. E o próximo? Bom, o próximo pode ser o mais surpreendente de todos. Bem-vindo ao Portal de Troia. O mistério apenas começou.